Ótimo, que bom. Então, estamos gravando mais um estudo do NEP, do Centro Espírita Francisco de Assis. Então, para que nós possamos nos situar, nós estamos estudando o capítulo que fala do batismo de Jesus, né? Capítulo 3 de Mateus, que também está replicado nos outros evangelhos. Mas em Mateus está lá no capítulo 3, versículos 13 a 17. João mergulha Jesus no Jordão. E hoje nós vamos chegar na conclusão, pelo menos por hora, do nosso estudo sobre esse tema. Eu até peço desculpas porque, na verdade, nós estamos alongando um pouquinho a mais do que o programado. A gente deveria ter terminado esse tema na semana passada, mas como eu não ajustei ainda o calendário, depois eu vou ajustar e colocar para vocês. Nós vamos fazer hoje, completar 5 estudos sobre esse tema. Então, acho que talvez não seja por acaso que seja um tema importante para a gente refletir. Então, hoje, a ideia é que a gente converse bastante. Nós temos poucos textos e a ideia é que a gente discuta mais sobre o tema. Nós vamos reler, né, não vamos ler muita coisa, vamos reler a passagem só em Mateus, é a minha sugestão. Depois tem uma recapitulação que a gente trouxe de Amélia Rodrigues, que dá também um panorama, monta o cenário para a gente novamente da cena. E depois eu trouxe até alguns textos, mas a ideia é que a gente traga o que nos tocou, o sentimento mais profundamente das lições dessa passagem, dessa perícope, desse trecho hoje. Então vai ser com certeza um estudo maravilhoso. Para começar, vamos recordar a passagem lendo Mateus. Larissa, você pode começar lendo aí? Aliás, preciso primeiro compartilhar aqui com vocês, né? Deixa eu colocar aqui em tela. Vamos lá. Apresentação. Eu acho que eu compartilhei errado. Compartilhar de novo aqui. Apresentação de slides. Foi? Então, vamos lá para a passagem. Isso é Mateus, porque a gente já leu bastante essa passagem. É Mateus. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão até João, para ser mergulhado por ele. João, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser mergulhado por ti, e tu vens a mim? Respondendo, Jesus lhe disse: Permita no momento desta maneira, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Mergulhado, Jesus subiu imediatamente da água. Eis que os céus se abriram para ele e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ok. Então, essa é a nossa passagem, só para a gente recordar, e situando novamente onde nós estamos, a gente viu versículo por versículo os elementos da passagem, né? Estudamos um pouco sobre Galileia, sobre o Rio Jordão, né? Recordamos um pouco sobre batismo, vimos um pouco sobre o que os comentaristas nos traziam, sobre o tema, o batismo do Cristo, essa voz, esse símbolo da pomba que desce, que repousa naquele momento, essa cena, essa visão. E agora nós vamos buscar justamente as lições dessa passagem a partir dessas reflexões que a gente teve nessas semanas. Mas para a gente
construir de novo esse cenário na nossa mente, tem uma narração de Amélia Rodrigues no livro, deixa eu aqui colocar para vocês, no livro Vivendo com Jesus, o capítulo 2. Nós pegamos só um trecho, o trecho que fala sobre essa cena, e como a gente sabe, a Amélia Rodrigues ela tem essa capacidade de fazer essa descrição da cena, nos colocar lá no lugar de maneira bem singela, de maneira bem com bastante sentimento. Então vamos fazer essa leitura também para que a gente possa ir identificando essas lições, né, esses ensinamentos. Então eu posso fazer aqui a leitura. Numa certa manhã encantadora de sol, quando a multidão se apinhava à margem do rio e ele ministrava as suas orientações, batizando, ele aqui, João Batista, né? Batizando, ergueu a cabeça e o viu. Ele destacava-se no povaréu, tranquilo, com um leve sorriso bailando na face, caminhando na sua direção. Emocionou-se e tremeu de contentamento, porque os seus olhos contemplavam o Messias, que se lhe acercou, abrindo passagem com gentileza no meio da massa. Tudo aconteceu rapidamente, porquanto o estranho, e era seu primo em segundo grau, prosseguiu sorrindo e preparou-se para receber o batismo. Sentindo-se sem os requisitos exigíveis para tanto, ele recusou-se e pediu-lhe: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Selava com a humildade o seu discurso de anunciação do profeta, mas ele, bondoso e sábio, retrucou: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, referindo-se à tradição que anunciava como sinal da sua autenticidade ser batizado nas águas do Jordão. E aí o capítulo continua falando mais sobre a missão de João Batista. Esse livro é maravilhoso. E, pelo que eu me lembro, não tem nesse capítulo a narrativa sobre a visão espiritual do Espírito Santo descendo em forma de pomba e toda essa cena, mas a gente sabe como ocorre, né? Que a gente viu nos evangelistas, nas narrações dos evangelistas. Então agora, pessoal, eu queria que a gente se perguntasse. Antes de eu trazer aqui alguns textos. Pode falar isso. Eu queria só fazer um atento também, assim, que a questão ali na passagem a gente vai ver, assim, que ele desce plena sobre a cabeça ali como pomba. Não porque na sociedade judaica não era concebível da forma a Yahvé, né? Então não se poderia dar uma forma para Deus, né? Mesmo ele no formato ali com a pomba. Então ele plana, porque qual outro parâmetro de comparação ao pousar, né? Seria como se fosse uma ave, mas não no formato, mas assim a forma como que descia e pousava. Só para a gente, porque dentro da sociedade judaica, assim, não tinha, eles não pronunciavam nem a palavra, né, do Altíssimo, quanto mais dar uma forma para ele, câmbio. É verdade, Israel. Verdade. A gente viu até, acho que no estudo anterior, no outro estudo, há 15 dias, alguns autores falando sobre uma simbologia do formato da pomba com as asas abertas. Acho que foi até Pastorino, e que era chamado de Shekinah. Era um símbolo que trazia. Deixa eu ver se eu recordo aqui do slide que ele está. Tem até uma figura que eu botei aqui para poder representar isso, mas não é bem esse slide, esse aqui. É o Pastorino, justamente, né? Trata-se da Shekinah.
uma luz que desce em forma de V, muito aberto. Tanto assim, não, mas assim, não fica claro que isso é uma simbologia do povo hebreu, né? É que poucos, poucos comentadores falam sobre essa Shekinah. Mas é interessante que é um símbolo que ele comenta aqui mais ou menos universal, tratado e retratado em obras artísticas, né? A gente vê os pássaros geralmente são retratados dessa forma, assim, nesse formato, né? Mas é importante o que você falou, porque eles tinham realmente esse cuidado com o nome, com a figura, com a presença de Deus, né? E isso até para diferenciá-los dos pagãos, dos idólatras, dos gentios, né? Olha, o Google está falando aqui comigo. Adora me vigiar. Mas o que acontece é que eles, até para se diferenciar dos idólatras que tinham vários deuses com vários nomes, com várias características, eles tinham essa preocupação rígida, né, com o nome, com a maneira de se dirigir a Deus, tanto é que eles muitas vezes alguns mais rígidos enxergavam em Jesus um idólatra também, um, na forma que ele se dirigia a Deus como pai, como esse pai carinhoso, né? Muito mais do que esse Senhor guerreiro, esse Senhor das estrelas, né? Mas é interessante isso. Deixa eu voltar aqui para o slide. Mas eu pergunto para vocês, o que mais que vocês perceberam de lições dessa passagem que o mais os tocou, assim, profundamente, assim. Eu trouxe até, vou comentar alguns trechos. É interessante como essa passagem tem referências bem poéticas, assim. Até essa narração da Amélia Rodrigues, ela tem uma característica, assim, de ser bem poética. E tem uma poesia, um poema, que foi psicografado na Revista Espírita. Tem uma mensagem de Galileu também, e todos têm esse tom, assim, de retratar. 1962, As Vozes do Céu, né? Exatamente, falando dessa voz, porque, como a gente viu, a gente tem um fenômeno auditivo e um fenômeno visual, né? A voz que se manifesta dos céus e o fenômeno visual é a questão da pomba, né? Que a gente comentou. E então deve ter sido uma visão muito especial, né? Que é um momento singular na vida de João Batista e o início da missão do Mestre. Aquele encontro, primeiro cumprindo as profecias, né? Depois, porque aqueles espíritos já estavam ligados não só pelo laço familiar, mas por uma missão de planejamento espiritual, nada mais, nada menos do que a evolução espiritual de todo o planeta estava ali desenhada. Então, não é pouca coisa, né? Essa cena, esse encontro aí. Eu estava pensando aqui, com licença, tá, Ismael? Que os dois tinham, assim, quase a mesma idade, né? A diferença, João Batista era um pouco mais velho, né, do que Jesus. E por essa leitura, eu percebo, assim, o reencontro, eu até imaginei toda a cena, né? A troca de olhares, o reencontro, o caminhar tranquilo, né? Aquela questão, assim, porque Jesus era primo segundo, já tinha um certo distanciamento, né? De certa forma. Mas você olha, eles se entreolham, né? Isso já é coisa minha, já, né? Eles se entreolham e se reconhecem, né? E aí, eu imagino, assim, um encontro de almas, né?
que já se amavam antes de encarnar. E aí ele diz, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Como assim, né? Eu que quero ser batizado por ti, Jesus. Como é que você quer que eu te batize, né? Mais ou menos assim. Então, você imagina, assim, o grau de amorosidade de um para com o outro. Como deve ter sido, assim, uma coisa assim tão gostosa de se ver, né? De se sentir, né? Eu fico imaginando todo o cenário. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas quando você vai lendo, você vai entrando, né? E vai percebendo nessas nuances os reencontros, né? A questão da reciprocidade de sentimento, né? De relação. É muito interessante, né? É uma coisa assim que a gente tem que ter olhos para ver, né? E ter o coração aberto para sentir essas nuances, né? Esses detalhes que fazem toda a diferença num contexto geral. E eu estava juntando as pecinhas e montando a cena de como poderia ter sido, né? Esse reencontro. Bom, muito bom. É isso mesmo. A ideia é essa, que a gente. Eu acho que esse texto, por si só, o texto do Evangelho já faz a gente fazer essa viagem e montar a cena na nossa mente. Mas lendo agora também o texto de Amélia Rodrigues, a gente ainda começa a perceber, se colocar mais na cena, perceber as características do ambiente, se ver lá, né? Inclusive, falando em se ver lá, quem está aqui conosco é Liz. Bem-vinda, Liz. Boa noite. Boa noite, Elis. Boa noite, Ruth, saudade. Boa Olha, noite, querida, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Boa noite, Elis. Eu queria comentar fica à vontade. sobre o que me chamou a atenção na passagem, também está retratado aqui, essa frase, né, que João Batista diz, eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Ele retrata, né, nessa pergunta, duas coisas. Primeiro, a grandiosidade de Jesus, né? Porque eu careço de ser batizado por ti. Então, mostra que Jesus, né, ele tinha toda uma, vamos dizer, uma autoridade, né? E tu vens a mim, aí essa segunda parte da pergunta representa a humildade de Jesus em vir. E daí eu fiquei pensando, né? Jesus, o governador espiritual do planeta Terra, né? E ele veio até nós. Ele podia ter mandado alguns representantes, né? Como mandou, mas ele veio à Terra, né? Para que a mensagem, né, fosse realmente vivida, para que não tivesse erros, né? Na na vivência da mensagem que ele vinha trazer. Então, para ser efetivo, ele veio até nós. E ele vem até nós até hoje, né? A todos os instantes. Muito bom. Mais alguém quer comentar sobre o que mais chamou a atenção na passagem, o que mais o tocou? Essa passagem é cheia de simbolismos e de significados, né? Esse início da ação mesmo entre nós, né? Onde ele se mostrou realmente, né? Há relatos, né, do mundo espiritual que ele, o tempo todo que teve até iniciar sua caminhada, né, com seus apóstolos, ele estava ensinando o tempo todo. Mas foi a partir daí que ele começou a se mostrar. E quando ele fala, né, quando a Amélia Rodrigues fala sobre essa passagem, acho muito parecido também com a forma que Humberto de Campos coloca, né, em Boa Nova as suas notícias, né? Ele traz a gente, como você falou, né, para perto da cena, né? E como Larissa falou, né, falou de Jesus, né, da sua grandiosidade de ter vindo até nós, seus irmãos, né, estar perto de nós. E também desse outro personagem, né, do João. Ele também grandioso,
né, na sua missão, anunciando a vinda de Jesus. Nessa frase, né, ele demonstra também a sua humildade, né? Ele era uma voz de trovão, né, no deserto. E nesse momento, quando a Amélia Rodrigues coloca, parece que a gente está ouvindo ele amansar sua voz e dizer, né, para o mestre, eu é que preciso ser mergulhado por ti, tu vens a mim, né? Ele sabia, né, da missão, quem era, né, aquele ser que estava ali junto a ele, e teve a humildade de começar a partir dali, se rebaixar, porque ele trovoava, né, no deserto, ele era a voz que anunciava, e o Messias chegou e ele foi se apequenando, né, para que o Cristo aparecesse. E a cena, né, dessa aparição do Cristo, ela é tão grandiosa que tem uma voz, né, que tem uma representação espiritual, né, até de fenômeno nesse momento. Então é muito bonito, né, essa cena. É verdade, Ruth. E é interessante que você falou, você lembrou dessa voz, esse elemento a gente já discutiu. Teve até, olha que engraçado, quando a gente falou um pouco sobre voz, já faz algumas reuniões, ainda no presencial, eu lembro que, acho que foi um dos primeiros estudos desse ano, a gente mostrou um vídeo que o Denis falava, olha que coincidência, o Denis falava sobre o olhar, vigiar e orar. Eu encontrei poucos tênis e perto de você. O Google querendo participar mais uma vez aqui. Mas eu lembro que nessa mesma reunião que a gente passou esse vídeo do Denis, a gente comentou um pouco sobre como esse elemento da palavra, né, a palavra de Deus, o verbo de Deus, essa voz de Deus é algo muito recorrente no Evangelho, né? E, e aí eu lembrei também de um outro texto que fala sobre isso, que é simplesmente um dos textos mais importantes na codificação espírita. Revista Espírita de 1863? Também. Eu acho que Mas, a mas de Galileu. Antes disso, Ruth, antes dessa mensagem de Galileu na Revista Espírita, que é fantástica, tem o preâmbulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O preâmbulo do Evangelho segundo o Espiritismo é um dos textos mais fantásticos e belíssimos da codificação e tem muito a dizer sobre a missão do Espiritismo em relação ao Evangelho, né? A missão do Espiritismo enquanto continuador dessa revelação. E, na verdade, nos slides aqui, eu não botei o preâmbulo inteiro, não. Só botei um trecho do preâmbulo que fala sobre essas vozes do céu. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Tomai da lira, que vossas vozes se unam, e que, num hino sagrado, elas se estendam e vibrem de um extremo a outro do universo. Esse é justamente o finalzinho do preâmbulo que é escrito simplesmente pelo Espírito de Verdade. Fantástico, né? Só para trazer aqui uma reflexão, eu vi hoje uma fala acho que é o presidente ou o diretor da Organização Mundial de Saúde, ele emocionado, chorando num pronunciamento, né, de preocupação, obviamente, e ele comentava como é difícil para os humanos se unirem, né? E aqui a gente está vendo esse convite para que a gente mantenha essa esperança,
para que um dia a gente consiga. Hoje as nossas vozes ainda são dissonantes, né? Nós temos ainda conflitos entre as nações muito fortes. Os nossos líderes ainda não agem nessa sintonia, né? Não só os nossos líderes, mas nós próprios, porque os nossos líderes vêm de nós mesmos, né? E quando a gente lê esses textos, a gente alimenta uma esperança, né? E de que o choro nesse momento, o choro do diretor lá da OMS, no futuro seja uma cantoria de alegria, né? Esse hino sagrado aqui que é comentado pelo Espírito de verdade. A gente precisa se resignar de que nós vamos um dia conseguir afinar os nossos instrumentos como um concerto aqui. Eu acho linda essa comparação com um concerto, né? Quando a gente pega uma orquestra, por exemplo, tem vozes, tem coral, tem violino, tem violoncelo, tem o baixo acústico, cada um tem um timbre totalmente diferente, né? Mas quando eles se unem, né, mesmo na diferença, há uma harmonia, a beleza está justamente aí, nessa harmonia que é encontrada na diferença. Vocês querem comentar algo sobre isso? Só um contraponto aqui que veio em mente, que umas ideias aqui agora, falando. Dentro do aspecto, vamos dizer assim, dessa passagem, a simbologia assim, que eu vejo mais forte, na verdade, é esse marco da anunciação divina. Essa anunciação de Jesus, né? Porque se a gente analisar nos aspectos dos rituais judaicos, vamos dizer assim, o divino está na Arca da Aliança, lá no Templo Sagrado, em Jerusalém. Todo aquele judeu que tinha que ir a cada ano, ir para Jerusalém, né, passar por aqueles rituais lá de oferta, de oferenda, né, à divindade, ele ia se purificar. Em torno ali do Templo de Jerusalém tinha os tanques, né, aqueles, se não me engano, o tanque de Siloé, e tinha tanque de Betesda, aliás, e o judeu, na verdade, ele se banhava, né, e trocava as vestes e entrava no templo, vamos dizer assim, para purificação. A gente vai ver assim que é um movimento que é complicado para os judeus da época, se a gente pensar assim, porque é a apresentação divina fora do templo, né? Porque Deus anuncia Jesus ali fora do templo, como se Deus ali, naquele deserto, naquele Rio Jordão, tivesse apontando, na verdade, como essa arca da aliança, a aliança nossa com o divino, o próprio Cristo me veio essa simbologia, porque ele desce nessa forma de pomba, vamos dizer assim, ele vem em cima anunciar Jesus, e anuncia Jesus, como se, a mesma forma que o ritual está lá no templo sagrado da busca do divino, apontando ali que Jesus é essa nossa aliança com o divino, que ele é a arca da aliança, porque o próprio ritual, vamos dizer assim, que se tem nas entradas do templo, a gente vai ver que Jesus se banha primeiro, antes da apresentação divina, não que Jesus tivesse que se purificar, né? O próprio João Batista reconhece nele, vamos dizer assim, naquele momento, quando ele vê, né, apesar de já conhecer Jesus na infância, eles terem essa relação entre as próprias mães em si, né? Naquele momento, ele vê ele como o Messias prometido, né? Como se estivesse apontando Jesus, como que ele é o nosso modelo da gente buscar os nossos a simbologia, eu falo da ritualística, né, buscar o divino, né, de colocar as nossas posturas, as nossas mudanças, vamos dizer assim, a nossa purificação para chegar até o divino. Me veio, assim, essa analogia. Muito bom, Israel. Eu não tinha pensado nisso, em como ali
acontece esse momento singular, o cumprimento de uma profecia, essa cena, e não é no tempo, de fato, é como se Deus, o Criador, estivesse ali chamando atenção para isso, que o tempo, na verdade, é onde a gente se propõe cumprir essa aliança, essa união, né? E, e a gente vai ver, como você bem colocou aí, que essas cenas fazem, vamos dizer assim, rimas, rimas com a história do povo hebreu, né? Se a gente for pensar, a gente comentou muito nessas semanas aí, sobre a simbologia da água presente em vários momentos. Então, talvez esse momento aqui rime um pouco com o momento do dilúvio, esse mergulho de purificação, de arrependimento da humanidade. Olha que semana que vem a gente vai começar a estudar a tentação de Jesus. É um tema ótimo, porque para muitos é polêmico, mas se a gente entende que essa também é uma rima da vida do Cristo com a história do povo hebreu, que o povo hebreu também passou por um tipo de tentação, né? A gente vai ver isso semana que vem, não vou antecipar. Mas começa a fazer mais sentido esses momentos. Todos esses momentos, além de passar uma lição moral, uma lição prática, fazem referências à história do povo hebreu. E de certa forma, reformulam alguns pensamentos, como você bem colocou, Israel. E até porque na sequência ele apresenta Jesus como sendo o meu filho amado, né? Como até comentei naquele estudo anterior, não sei se foi no último ou no penúltimo, que estava vendo que a palavra é Davi, o significado de Davi quer dizer amado, né? Então, exatamente, ele apresenta ele como o filho amado dele, né? Então, esse vínculo também como da casa de Davi, né? Deixa eu me perder aqui, acho que o significado da palavra Davi é amado, né? Ele anuncia, esse é meu filho amado. Tem um jogo de palavras ali com a palavra amado, né? Verdade, né? Como a gente sabe, várias vezes é feita essa referência da ascendência do Messias, a árvore de Davi, da descendência de Davi. Então faz sentido essa associação. Mais alguém quer comentar algo sobre esse ponto? Eu lembrei Então, também com relação a essa questão do dilúvio, né? Que depois que, enfim, o dilúvio é uma coisa que a gente imagina, né? Uma simbologia de uma situação de dificuldade, né? E aí, para saber se tinha acabado, manda o corvo primeiro, se eu não me engano, né? Depois manda a pomba e depois manda a pomba de novo, né? Aí quando a pomba volta com o galinho lá da árvore, é que de fato as coisas começam a melhorar, né? Talvez tenha alguma coisa disso também, porque, enfim, Jesus vem trazer essa nova luz, né? E aí as coisas depois começam a melhorar de fato, né? Assim, na compreensão espiritual, né? é verdade, Denis. Né? Muita ligação aí, realmente, com essa cena, né? E essa simbologia da pomba como, de fato, esperança, né? Esperança naquele momento da terra firme. E a gente até comentava há um tempo atrás que acho que até não por acaso a gente está estudando esse tema nesse momento, porque de certa forma, pelo menos aqui no Brasil, a gente ainda está aguardando essa pomba trazer o galinho para que a gente possa sair com segurança de casa. E a gente está vivendo nas nossas mini arcas familiares. E a gente sabe que nitidamente é um desastre natural ocorrendo que está fora do nosso controle, assim como no dilúvio. Então, há muita coisa que a gente pode aprender dessa passagem, né? Tanto dessa aqui de hoje como lá da Gênesis. O dilúvio ele está relatado em que livro? Acho que é na Gênesis,
É na Gênesis, né? Bem no início mesmo. Então, eu vou... Oi, Larissa quer falar. Então, só resumindo, assim, coisa que eu achei interessante, tanto na fala de Israel quanto na de Deus, né? Então, essa anunciação representa que a era dos eleitos, né, terminou, né? No sentido de que todos têm direito ao acesso às verdades divinas, né? Jesus, ele veio trazer essas verdades para todas as pessoas. Todos vão ter o direito agora de trabalhar, né, para o divino. E essa anunciação, além de trazer essa representação, eu assino embaixo, tem uma mensagem de esperança, de renovação para a humanidade, né, que novos tempos estão por vir. E aí mostra, né, uma anunciação feita no templo, e esse templo é a natureza, né, onde toda a terra agora vai ser um campo de louvar a Deus, né? Exatamente. Lindo. Agora tem um textinho, Ruth, finalmente chegamos aqui na Revista Espírita. Eu vou pedir, Ruth, que você leia esse texto do Galileu, pode ser? E aí a gente comenta, porque é um texto belíssimo do Espírito Galileu na Revista Espírita de 1863. Fique à vontade. Só um instantinho. Ouviste o ruído confuso do mar, retumbando quando o vento norte infla as ondas e elas se quebram, rugindo suas lâminas de prata. Opa, mudou. Esse é as vozes do céu ou o anterior? Ah, tá bom. Perdão. Vou começar de novo, tá? A Voz de Deus, Sociedade Espírita de Paris, 11 de julho de 1862, Flammarion. Ouviste o ruído confuso do mundo, quando o vento norte infla as ondas e elas se quebram, rugindo suas lâminas de prata sobre a praia? Ouviste o fragor sonoro do raio nas nuvens sombrias, ou o murmúrio da floresta ao sopro do vento do entardecer? Ouviste nos recônditos da alma essa múltipla harmonia que não fala aos sentidos, senão para os atravessar e chegar até ser pensante e amante? Se, pois, nem ouviste, nem compreendeste essas mudas palavras, não sois filhos da revelação e ainda não credes. A esses direi: sai da cidade nessa hora silenciosa, em que os raios estrelados descem do céu. E colhendo em vós mesmos os pensamentos íntimos, contemplai o espetáculo que vos cerca, e chegareis antes da aurora a partilhar a fé dos vossos irmãos. Aos que já creem na grande voz da natureza, direi: filhos da nova aliança, é a voz do Criador e do Conservador dos seres que fala no tumulto das ondas, no ribombar do trovão. É a voz de Deus que fala no sopro dos ventos. Amigos, escutai ainda. Escutai algumas vezes. Escutai muito tempo. Escutai sempre. E o Senhor vos receberá de braços abertos. Ó vós que já ouvistes a sua potente voz aqui na terra, vós a compreendereis melhor no outro mundo. Está no capítulo Outubro, item Dissertações Espíritas, a Voz de Deus. Belíssimo. Fantástico esse texto, né, gente? Nos convida a ouvir, a perceber, a escutar essa voz, que na verdade a gente precisa, de fato, desenvolver essa sensibilidade, porque muitas vezes a gente não presta atenção nessa beleza que é a criação, né?
E, além disso, eu estava lembrando Galileu aqui, o espírito Galileu, que enquanto encarnado foi tão importante para nos trazer conhecimentos, e inclusive de astronomia, né? Que a astronomia é interessante. Tem um astrofísico que ele fala que a astronomia é uma das ciências mais espirituais, porque ela lida com um dos movimentos mais assim, naturais e sublimes do ser humano, que é simplesmente levantar a cabeça e olhar para o céu, que é uma coisa que às vezes a gente vai perdendo esse costume, mas é uma das coisas assim que mais nos aproxima da criação e da beleza da criação, desse louvor, dessa gratidão em relação ao universo, à criação, né? Você simplesmente olhar e admirar as estrelas. Então, acho que não por acaso ele está fazendo esse convite para todos nós, né? De ouvir. Ismael, eu fiquei pensando, né, nesse texto, na voz de Deus, do Deus que habita dentro de nós, né? Como é uma coisa processual, né? Assim, como Deus é tão bondoso e misericordioso, ao fazer que a gente observe as outras coisas por fora, para a gente começar a observar para dentro, né? Lembrando agora do nosso amigo que ainda não chegou, nosso amigo psicanalista, né, o Antônio, essa coisa de mergulhar para dentro da gente mesmo, para a gente se conhecer, se observar e encontrar o divino em nós, né, e encontrar esse divino que habita dentro de nós. Exatamente, Ruth. Mais alguém quer comentar? Eu quero. Eu achei interessante quando ele diz assim: se, pois, nem ouvistes, nem compreendestes essas mudas palavras, não sois filhos da revelação. Então, para Galileu, né, ser filho da revelação é quando a gente consegue ouvir e compreender, né, a voz de Deus que está na natureza, que está em toda parte. E na passagem que a gente está estudando, né, a voz do céu chama Jesus de filho. Então, Jesus, como filho, ele escutava Deus, né? Ele tinha uma relação íntima com Deus, né? Os seus propósitos, a sua forma de agir e pensar, né? Demonstrava que Jesus ouvia e compreendia Deus. Então, ele realmente era um filho da revelação, né? Segundo Galileu. E revelação, o nome já diz tudo, né? Tirar o véu. Tirar qualquer coisa que nos impeça de ouvir, de escutar essa voz, né? Aqueles que são os filhos da revelação são esses que já desenvolveram essa sensibilidade, como Cristo, de ter essa percepção. Eu estava ouvindo aqui a Ruth e eu me lembrei de uma outra frase do mesmo astrofísico que eu comentava. O nome dele é Neil deGrasse Tyson. Acho que o Denis deve conhecer, alguns de vocês também, que eu falo direto nele, eu acho ele fantástico. Ele também fala isso, em outras palavras, isso que a Ruth falou, que encontrar a beleza na criação, no exterior, no universo, é fazer essa reflexão que ele fala assim, às vezes a gente olha para o céu e vê que coisa gigante, né, o universo é enorme, eu sou tão pequeno, mas ao mesmo tempo ele diz o seguinte, que o universo, de certa forma, também habita em mim, né? Eu também faço parte do universo. O universo está gigante lá fora, mas ele também reside dentro de nós, né? Até mesmo do ponto de vista químico que ele vai colocar. Se a gente for pegar os elementos que compõem as estrelas, enfim, a matéria dos planetas, em geral, são elementos que constituem o nosso próprio corpo, né? Então,
há essa beleza, essa comunicação na criação, que ele fala até, veja só, ele, ele não se considera, não é, ele não acredita em Deus e se considera, se eu não me engano, agnóstico ou ateu, mas ao mesmo tempo ele reconhece que esse pensamento há um nível de espiritualidade nessa relação, em como a gente deve se enxergar em relação ao universo, né, que habita lá fora e dentro de nós, né? Eu acho isso belíssimo. Tem um texto de outro astrofísico que até inspirou esse, que é muito famoso, o Carl Sagan, que ele até tem na internet, depois eu passo para vocês, que é um texto belíssimo que vai justamente falar sobre isso. Qual é a coisa mais extraordinária do universo? Não é algo extraordinário que acontece lá no buraco negro lá fora. Não, é essa relação de como o universo ele existe fora e ao mesmo tempo dentro. Já estou divagando demais, gente, mas se deixar a gente vai longe. O que é que vocês, sobre essa mensagem, o que é que vocês, se tem mais algum comentário de vocês aí sobre isso? Do Galileu. Eu fui fundo porque o Galileu me permitiu, né? Mensagem do próprio Galileu. Mas tem outros textinhos aqui. Elise, fica à vontade. Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite, estou lhe ouvindo. Que bom. Que bom que eu tive que conectar aqui em outro computador, porque no celular não dá para ver. Mas é um texto tão bonito, um texto tão bonito, né? E aí me chamou a atenção muitas coisas, mas aqui bem ao meio tem assim: aos que já creem na grande voz da natureza, natureza com N maiúsculo. E é bem interessante que em muitos momentos os espíritos escrevem natureza com N maiúsculo, fazendo aí uma alusão à criação divina, né? Criação que vem do alto. Mas tem muitos registros da importância da natureza como uma forma da gente se conectar com Deus, né? E aí a gente já sabe que tem estudos que dizem que quando a gente entra em contato com as árvores, com o barulho das águas, a gente tem uma harmonia maior, né? A gente, alguns elementos orgânicos do nosso corpo, eles trabalham melhor. Então, eu penso que quando a gente é convidado a isso, a se aproximar de Deus, é sempre esse movimento de observar a natureza. Eu acho que ele faz essa descrição bem, bem profunda. E Larissa chamou bem a atenção em relação à questão da revelação, e ele diz filhos da nova aliança. Só um registro mesmo mais voltado para o sentimento. Mas muito bonito o texto. É verdade, é uma preciosidade, né, Liz? Confesso que eu não conhecia esse texto. Tem muita coisa na Revista Espírita interessantíssima que agora, felizmente, está tudo cadastrado no site do NET Brasil, então fica mais fácil. Mais algum comentário? Agora a gente entra, então, continuando nesse mesmo tema, mas vamos entrar na parte mais poética aqui da Revista Espírita também. Uma mensagem psicografada pelo espírito da Elisa Mercoeur, não sei se ela é francesa, acredito que sim, mas está lá em abril de 1862. Olha só, tem outro texto que Denis colocou aí para a gente. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à imitação do Evangelho. Lembrando que imitação do Evangelho foi o primeiro nome do Evangelho segundo o Espiritismo, e na verdade, né, era uma expressão utilizada na época para obras que se propunham a estudar com profundidade outras obras, né? Então, falar imitação do Evangelho é um estudo profundo do Evangelho.
Pelo menos é o que eu me lembro dessa expressão, me corrija se eu estiver errado. Mas outro texto que fala justamente, que combina muito com o que a gente está falando. Muito bem resgatado, Denis. Se vocês encontrarem mais coisas, é bom, eu já vou copiar aqui para botar no material também. Mas vamos fazer a leitura desse poema. Eu vou pedir, se você puder, Liz, usar essa sua bela voz que a gente adora para poder recitar essa poesia, seria ótimo. Obrigada. Vamos lá. Linda poesia, né? As vozes do céu. Vozes do céu que suspiram na brisa, murmuram no ar e percutem nas ondas. E da floresta que os montes divisa, os seus suspiros ecoam nas sondas. Vozes do céu se agitam na folhagem, nos verdes prados dos bosques nos cantos, junto da fonte em que é mais pura aragem, canta o poeta seus versos em pranto. Vozes do céu cantam nos arvoredos, no loiro trigo, nos jardins em flores, no azul que as nuvens repete segredos, e no arco-íris de esplêndidas cores. Vozes do céu, em silêncio elas choram. Vós recolhei, fala ao coração. São os espíritos bons que então oram, e ao Criador, enfim, vos levarão. Que lindo, gente, coisa linda. Pois é, né? Como através da arte, da poesia, a gente começa a ter percepções melhores, né, desse tema e que nos recorda aqui, né? Assim como essa mensagem esse trecho aí que o Denis colocou, essa preciosidade que são as instruções espirituais que a gente sempre teve, né? Através das intuições, da mediunidade, ostensiva ou não. A gente precisa, quando a gente fala dessa voz, né? Voz de Deus ou voz que representa os anseios divinos, a gente precisa também recordar, né? Eu não sei qual é o capítulo, não sei se é do livro Boa Nova ou do Crônicas de Além Túmulo, que Jesus comenta com um dos discípulos e como que era preciso que viesse uma revelação para que os mortos agora falassem, né? Que os espíritos agora viessem e se manifestassem de maneira mais ostensiva. Eu vou ficar devendo para vocês esse texto, mas eu acho fantástico, porque representa para nós essa abertura da missão do espiritismo, da doutrina espírita, né? Como que está alinhado aos anseios e o planejamento do próprio Cristo, né? As revelações espirituais vindo e missionários como Kardec podendo codificar. Mas, assim, se a gente pode trazer uma reflexão ainda sobre voz, em relação, inclusive, a esses textos, que voz, no Evangelho, a gente já viu em várias partes, né? Mas esse verbo, né? O verbo, voz, palavra, como a gente comentava. O verbo, a palavra é o ar que sai da boca, que materializa um pensamento, né? E é esse ar, esse vento. É engraçado que a palavra vento ou ar é a mesma para espírito, né? É pneuma, que no grego é tanto espírito como vento. Pneuma, que é de onde vem pneuma, o pulmão, enfim, pneumonia, por exemplo, né? Ou pneumatógrafo, pneuma tem esse significado que é bonito, né? Então, toda vez que a gente fala sobre voz, verbo, esse sopro da vida, a gente está falando sobre esses símbolos importantíssimos, né? Que são, na verdade, a criação, né?
a criação, seja nós materializando através da nossa palavra o nosso pensamento, ou seja Deus criando, né, a sua obra. Então, assim, eu enxergo que quando a gente vê, como a gente viu aqui nessa passagem, Deus falando, óbvio que simbolicamente, existe aí escondido esse elemento da criatividade que existe em todos nós, né? De materializar esse pensamento, de exercer controle sobre a nossa evolução. Então, eu acho que é um ensinamento precioso. Vocês entendem dessa forma? O que é que vocês podem falar mais sobre isso, ou sobre também esse poema belíssimo aí, que a gente acabou de ler? Alexandre chegou. Bem-vindo. Boa noite, gente. Oi, Alexandre. Boa Amém. noite. Amém. Eu tenho uma reflexão. Estava pensando assim, uma voz, né, de alguém encarnado, ela pode ser calada, né? Mas uma voz do céu, ela não pode ser calada, né? Ela é uma voz que é imperecível, vamos dizer assim, né? E as ideias que elas trazem perduraram até hoje. Então, mostra que não só a voz ela é imperecível, como também a ideia que elas trazem, né? De novos tempos, a mensagem de Jesus, de imortalidade, tudo isso atravessou o tempo, né? Demonstrando que são a verdade, né? Porque sobreviveu ao tempo, né? Então, foi reflexões que eu tive sobre as vozes do céu. É bem interessante, você falava de pneuma, né? E quando eu fui fazer a pesquisa para a tese, eu cheguei numa instituição que tinha um grupo de jovens, e uma instituição espírita. E aí, quando perguntei o nome do grupo, ele me disse que era Rua, né? E aí foi bem interessante que eu pude fazer associação disso com a juventude, o movimento de jovens. Mas é também uma palavra que, se eu não me engano, tem a ver com isso, né? Com o sopro divino. O como se fosse rua, como se fosse a brisa que vem de Deus, o sopro que vem de Deus, né? E aí tem tantas coisas aqui que a gente pode relacionar a isso, como você bem colocou, ao Espírito de Deus, ou como a gente vê muito no Evangelho, ao Espírito Santo, né? E também lembrei dos elementais, e aí fazendo já outros desdobramentos. Também lembrei dos duendes, da brincadeira que você fez lá no NEP. E aí eu fui procurar um estudo sobre os elementais, esses espíritos que na verdade eles colocam esse nome elementais, enfim, que aí fica para quem quiser ir pesquisar. Mas são espíritos que estão na natureza, né? E Chico Xavier contando inúmeras histórias desses espíritos que têm formas, às vezes, de duende ou não, espíritos que estão na natureza e que estão a serviço de Deus, né? Em toda parte. Então, Deus está em toda parte, né? E às vezes a gente se faz de surdo, de cego, e não quer ouvir, não quer sentir, né? Quer calar a todo custo essa voz que ressoa dentro da gente. Mas, como Larissa bem disse, não tem como a gente fazer o silêncio dos espíritos superiores, né? A voz fala dentro da gente, mesmo que a gente não queira, seja através de palavras, seja através de circunstâncias. Me veio essa fala aí de Elis, me veio em mente assim um pensamento que fala assim: para ouvir a Deus tem que se calar o homem, e no silêncio profundo Deus nos responde. Lindo, meu amigo Israel. Lindo demais. Na verdade, quando a gente se cala, né? Essa agitação nossa da mente em si, né?
porque nós somos as criaturas divinas, né? Deus está na nossa consciência. E para nós ouvi-lo, a gente tem que calar a questão do homem, que eu falo assim, o homem ainda é maturo, as questões ainda desse homem embrutecido, que faz parte da nossa fase de espíritos em evolução ainda. Mas no momento que a gente conseguir calar o homem, assim, das nossas paixões, a gente vai começar a ouvir esse Deus que tem no interno, no nosso interior, né? E ele vai nos responder no silêncio mais profundo, porque Deus nos responde no silêncio profundo dele, né? Em tudo, na natureza, como a gente vê esse lindo poema aí, que repercute a voz divina em cada detalhe, né? No silêncio profundo da divindade, né? É verdade, Israel. Isso que você falou, Larissa estava lembrando que parece muito com algo que a Madre Teresa de Calcutá comentava sobre a prece que ela fazia. Como é que é mesmo, Larissa? Lembra aí pra gente. Já que você trouxe É aí. difícil de. Deixa eu ver se eu lembro. O que você fala quando ora a Deus? Ela disse: eu não falo nada, eu apenas escuto. E o que é que Deus fala? Ele não fala nada. Ele só escuta. Alguma coisa assim. É, esse sentimento, né, que prescinde de palavras no sentido material, mas óbvio que o verbo está ali presente nessa troca de vibrações. Então, realmente é uma prece lindíssima, né? Que muitas vezes se diferencia das nossas preces palestras, né? Que o mais importante é o sentimento. Depois, eu lembrei aqui de algo que eu depois queria passar, se der tempo hoje, porque tudo isso que a gente está falando aqui tem muito a ver com uma canção de Tim e Vanessa chamada Verbos. Muito mesmo, sim. Então, se der tempo, eu queria passar para a gente conversar um pouco, talvez, sobre a letra. Mas tem tudo a ver mesmo. Mais alguém quer comentar algo sobre essa poesia, sobre essas reflexões? Eu Elis comentou aí sobre os duendes, que o pessoal do Ceará não deve saber, porque isso foi algo do NEP lá da Federação Paraibana. É porque como lá a gente tem um dever de casa que todo mundo tem, às vezes a gente tem que usar estratégias para o pessoal lembrar do dever e tal. Aí, mas assim, já mudando um pouco de assunto, essas semanas aí, eu e Larissa, a gente assistiu O Senhor dos Anéis, né? Uma coisa leva a outra. Eles falou de duendes, desses seres elementares, a gente assistiu O Senhor dos Anéis, e tem algumas coisas interessantes no Senhor dos Anéis, para quem não assistiu. Eu assisti muito pequeno, e eu não lembrava de nada. Na verdade, eu desenvolvi uma aversão aos filmes, porque eu assisti o primeiro muito pequeno no cinema, e eu achei que era um filme que tinha fim, não tinha fim, era o início de uma história. Então eu saí frustradíssimo do filme. Mas aí, Dormiu agora, durante o filme? a gente foi reassistir. Oi, Denis. Dormiu durante o filme? Ah, acho que certamente dormi. Certamente. Mas aí eu disse, não, vou dar uma nova chance agora para assistir Senhor dos Anéis, tá na Netflix, aí eu e Larissa a gente viu em, no tempo devido, né? Não em os três de uma vez, porque é enorme, mas eu acho que tem algumas lições parecidas com o que a gente está falando no filme, sem querer dar spoiler, né? Além do filme retratar e brincar um pouco com a natureza e com essa forma fantástica que a natureza é retratada no filme, óbvio que inspirado na criação do universo e da natureza que a gente conhece, mas acrescentando esse elemento fantástico, traz algumas reflexões interessantes, né? Inclusive, a gente pode trazer isso semana que vem, que a gente vai falar da tentação. Tem muito a ver com a tentação do anel do filme O Senhor dos Anéis. O anel representa a tentação no,
no seu sentido mais profundo, né? E como que, dependendo de quem portava o anel ou aquela tentação, a reação era diferente, né? Tanto é que os hobbits, que são esses seres, em geral, mais puros, né? Eles são designados ali justamente a serem portadores, bolseiros daquele anel por causa disso, porque eles tinham mais resistência a essa tentação, a esse mal. E, e muitas vezes, olha, já juntando uma coisa com a outra, essa tentação é retratada como uma voz, como essas vozes, né? Então, essa voz também, muitas vezes, essa brincadeira que a gente faz com a voz da consciência, nos mostrando o caminho correto, e a voz da tentação nos levando para os caminhos mais fáceis, para as portas, nos desviando da porta estreita, nos trazendo a porta mais larga. Enfim, não sei se eu divaguei demais, mas até teve uma live essa semana de um amigo nosso chamado Felipe Mascarenhas, que ele falou sobre o Senhor dos Anéis e espiritualidade. Eu ainda não vi essa live, mas eu acho que tem muita coisa interessante em Senhor dos Anéis que a gente pode trazer para o lado da espiritualidade e até do evangelho. Alguém quer comentar algo? Ou a gente pode Sim, passar? porque o Tolkien, né, o autor, era católico ferrenho, né, e estudioso, enfim. E, inclusive, foi o cara que impulsionou o C.S. Lewis a fazer o Nárnia, né, as Crônicas de Nárnia, que ali sim, é evangelho totalmente, né. Então, é interessante mesmo essa questão semana que vem, quando a gente for falar da tentação, fica melhor, né? Porque o anel vai pesando, né? Quanto mais você vai carregando ele, mais ele vai pesando, mais vai doendo, né? Então essa questão de quanto mais você carrega o peso de uma tentação ou o peso da maldade, vamos dizer assim, mais difícil fica para você, mais você se prejudica também, né? Tem várias metáforas aí interessantes no filme. Mas me veio uma seguinte questão, eu sei que é tema da próxima sexta-feira, mas aí que tá, será que também, à medida que ele começa a ter consciência do que o anel pode fazer, não começa a despertar nele justamente essas tentações, porque ele inicia a caminhada dele sem ter noção, né? Mais ou menos assim. E aí eu fico me perguntando se à medida que a gente toma consciência, né, daquilo que precisa ser feito, que a gente começa a se conhecer também, que conhece os nossos vícios, né, as nossas tentações, não começa também a pesar, porque a voz da consciência começa a dizer, opa, você sabe que não é por aí, por que você quer ir? Né? E aí eu estava fazendo também esse pensamento, né, santa ignorância, santo esquecimento, né, pra gente, né, porque na medida que você vai tomando essa consciência e alargando, você vai, as decisões começam a ter um peso diferente, né? Como ele, na medida que ele vai caminhando, que ele começa a ter consciência do poder do anel, começa a pesar, exatamente. Né? E aí eu acho que é mais ou menos nessa linha. Exatamente, a porta vai ficando estreita. Exatamente isso. Que é bem por aí mesmo, viu, Anelina? Bem por aí. Não vou comentar muito não, porque semana que vem, mas olha, a primeira tentação que a gente vê na Bíblia, qual é? É a do fruto proibido da árvore de quê? Da árvore do conhecimento. Conhecimento do bem e do mal. E aí tem uma coisa interessante que é exatamente isso, né? Essa questão o espírito é criado simples e ignorante, isso é sem conhecimento, sem ciência, o conhecimento do bem e do mal, né? E aí é uma pergunta que fazem para Kardec, até ele responde na Revista Espírita. Ora, se o espírito ele é criado simples e ignorante, mas na escala espírita o espírito imperfeito, bons espíritos e espíritos puros, né, ou superiores ou puros, né, aliás, puros ou perfeitos, do simples e ignorante para o imperfeito, não deu uma caídazinha, não? O espírito não cai, não? Como é que pode isso, né? Não tem o princípio da não retrogradação da alma no espiritismo, né? Como é que ele é de simples e ignorante, vai para imperfeito? Quer dizer, alguma coisa aí
deve estar errado. Aí Kardec vai dizer assim, não, que a gente não sabe como é que é as primeiras encarnações do espírito. Nós sabemos que nessas primeiras encarnações, o espírito não tem consciência. E a partir do momento que ele vai, enfim, encarnando e reencarnando, né? Ele vai tomando mais consciência. Continua ignorante, entretanto, ele vai tomando mais consciência do que é do bem e do mal, pelas suas experiências. Essa consciência vai fazendo com que a sua inteligência se desenvolva até que, e o livre-arbítrio também, nessa mesma medida, até que chega um momento que a consciência do espírito está minimamente desenvolvido para que ele possa, de fato, agora escolher assim, o que é bem e o que é mal. Nesse momento é que começa essa questão da tentação. Porque é no momento que você tem consciência daquilo que, de fato, você pode assumir responsabilidade dos seus erros, né? E aí vem a tentação em cima, porque se você pode ser responsabilizado por algo, quando você faz o mal, esse algo, ou você faz o bem, enfim, essa ação provoca um efeito, né? No caso da tentação, que o efeito seja negativo, né? E aí, no filme, lá no Senhor dos Anéis, tem essa questão também, né? Como bem você falou, começa inocente, mas a partir do momento que aquele, né, que ele vai percebendo que o anel é poderoso e que tem gente atrás desse anel e que é parte de um plano maior, enfim, aí tem todas essas questões que vão mostrando também como é que o espírito também vai ganhando liberdade nas suas ações e como essa liberdade tem consequências, né, e responsabilidades. Aí, enfim, mas mudando o assunto, né? Mas para voltar agora, para puxar de volta no assunto do que a gente tá vendo hoje, uma anedotazinha aqui para ficar mais leve também, talvez, a conversa. Eu fiquei pensando assim, Jesus chega lá para ser batizado por João Batista e que moral ele dá para João, né? Porque, vê só, um cara desse ser batizado por João, ele tá dando um respaldo social para o que João estava falando e fazendo muito grande, né? Eu penso pelo menos que os caras que estavam seguindo os discípulos de João, vendo aquilo ali e depois entendendo quem é Jesus, enfim, pensa assim, poxa, então esse meu mestre aqui, de fato, ele tem alguma coisa interessante, né, para oferecer. Porque para Jesus se preocupar de fazer isso com ele, né, dar uma moralzinha aí para a sociedade, é tanto que o próprio Jesus vai dizer, né, que do nascido de mulher João é o maior, né, mas do mundo espiritual, enfim, no reino de Deus ele é dos pequenos, né. Tentando voltar aqui um pouquinho para o assunto. E assim, eu fico imaginando a segurança de Jesus, né? Porque assim, ele dá essa moral, vamos assim dizer, né? Mas nem por isso diminui o valor dele perante os demais, perante o que ele é, né? Assim, a integridade dele em nenhum momento é abalada. O que eu acho assim, eu fico impressionada assim, a cada dia que eu conheço mais um pouquinho mais, eu fico assim apaixonada, porque assim, a integridade dele, a fidelidade dele, né? O autoconhecimento que ele tem sobre si, né? Que ele sabe que precisa ser feito e faz, independente de qualquer coisa, né? O caminhar dele é um caminhar firme, né? Em nenhum momento a gente vê que ele duvida da missão, não. A lealdade dele gente, é impressionante, né? Então, assim, ele vai sabendo, né, que precisa ser feito daquela forma e faz. É o recado dele, a maior tranquilidade e segurança. E no texto de Amélia Rodrigues fala lá, né, que vamos fazer isso para que se cumpra a justiça, né? E de fato Jesus é esse, assim, cumprimento de justiça, né? Tudo é justo. Até naquele momento lá dai a César o que é de César, né? Mais um cumprimento de justiça, né? E aí você pensa, poxa, mas peraí, eu tô pagando um imposto aqui para um romano que não tem nada a ver comigo, vem e me domina, e aí eu tenho que pagar um tributo, o que é que eu faço, né? É lógico que depois, quando a gente for analisar o texto, a gente vai ver que não se estava falando só de imposto ali, era muito mais uma pegadinha aí para Jesus ser preso, né? Mas
mesmo numa situação dessa, ele age com justiça, né, com justeza, né, na medida certa, né? E outra coisa também, Larissa falou no começo, é aquela questão que Jesus vem, né? Jesus vem. E é interessante isso, porque ele sempre vem, né? Ele vem a Paulo, né? Ele vem a Maria Madalena, ele vem a João, ele sempre vem. Não é um mestre que está estático em algum lugar e a gente não tem acesso, né? Ele vem ao encontro mesmo. Acho bonito esse movimento, né? Porque é um mestre paciente, mas que vem até a gente, né? Ele não espera que a gente vá até ele só. Ele dá o primeiro passo, né? E aí, logicamente, né? O irmão mais velho, né? O primogênito, toda essa simbologia, né? Mas ele vem até nós até para mostrar também que é possível chegar, né? Foi no mesmo momento quase que eu estava pensando na mesma analogia que você estava pensando em Denis. Parece que, só que eu estava pensando diferente, assim um pouquinho, que eu falo, quando a Larissa questiona ali assim, por que ele, né? Eu falo assim, para passar por essas tribulações, apesar de ser da esfera crística, não tinha que ter mácula, porque senão poderia tropeçar. O amor, a exemplificação do amor, ela tem que ser pura, né, do divino. Então ela não pode ter mácula nenhuma, senão ela pode cair, né? Ou vai ter alguma coisa que, vamos dizer assim, como se fosse pendente, né, dentro do que é material. Então teria que ser o ser da esfera crística, vamos dizer assim, o governador da Terra, o representante maior de toda essa comunidade de espíritos aqui, o que não tem mácula nenhuma, né, para poder vir, descer, para exemplificar o que é o divino, né? Vocês falando, eu estava me lembrando de um outro detalhe que é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a questão da obediência, né? A questão da consciência do que ele tinha a cumprir, né? Obediente ao Pai, né? E ele foi obediente durante todo o seu trajeto, né? Além de justo, além de ser o nosso irmão mais velho sem mácula, extremamente obediente ao Pai, né? Tanto que ele refletia ele, né? Ele refletia ele no seu fazer, ele refletia que ele tinha essa comunhão com Deus. Pensei nisso também. E lembrando também que, se a gente pensar assim, no espírito da esfera crística, né? Jesus transcende as formas também, porque a gente analisa muito ele, as sensações humanas, a forma de referência que a gente tem ainda. Ele transcende a tudo, então isso não perturba e não toca. Às vezes, algumas questões que a gente acha que toca no íntimo dele, ainda da análise humana, a gente esquece que ele é um ser da esfera crística, onde ele não tem nem forma que nós temos ainda, a morfologia que a gente imagina. Quiçá a gente conseguir entrar no psiquismo do que vem a ser o Cristo, né? Para ser o reflexo do divino, ser o nosso exemplo, né? Gabi? Gente, fantástico. Pode falar, né, Lina? Eu acho que o processador entrava em curto, viu, Israel? Se a gente fosse pelo menos entrava em pânico, porque não tem como, gente. Fiquei pensando agora, Israel, e é mesmo, viu? Vai para muito além do que a gente possa, pelo menos, imaginar. Santo Anselmo, ele sempre dizia que Deus era para muito mais além do que a gente conseguia imaginar. Se a gente pensa que aqui é para muito mais além, então, sempre muito mais além. Que a gente tem a percepção dos olhos humanos, né, dentro da nossa ainda pequenez, né, da caminhada. Mas é isso mesmo. Muito bom, viu, gente? Quem diria, o Senhor dos Anéis sai tanta coisa, viu? Aí, que eu gostei. Demais, demais. Tem tantos filmes com reflexões que dá pra gente comparar aqui com o Evangelho. Muita coisa mesmo. Mas, assim, gente, tá fantástico aqui. E justamente no melhor momento a gente já tá chegando no final.
Mas até eu vou parabenizar a disposição. Nem senti passar. Denis aí, guerreiro. Pois tá aí, Denis, também gostei, viu? Continuei firme e forte. Também não Muito bom. senti passar, viu? Ainda bem que a gente vai continuar semana que vem, mas enfim, quando está começando a ficar melhor ainda, a gente já está chegando no horário. Mas é assim mesmo. Eu vou, então, para encerrar, com a permissão de vocês, se vocês permitirem, colocar essa música, Verbos, para que a gente possa e fazer a prece também, ao mesmo tempo refletir sobre a letra da música e a melodia também, que é belíssima, que na verdade vai falar muita coisa que a gente comentou hoje, tem muito a ver. Vou então aqui dar play, mas já digo a vocês aqui, semana que vem, como nós comentávamos, vai ser a passagem A Tentação no Deserto. Nós vamos colocar lá as passagens, mas já adiantando para vocês que está em Mateus, Marcos e Lucas. Essa passagem da tentação no deserto é muito interessante, gente. Vai ser ótimo. Então, nós vamos passar aí mais três ou quatro semanas comentando sobre esse tema. Só explicando para Denis que é um pouco diferente do que a gente faz lá na Federação Paraibana. Aqui a gente pega uma perícope, um trecho e estuda por no mínimo 3, 4 semanas. A gente está fazendo cada tema 4 semanas. Esse tema, por lapso, ou na verdade, talvez não por acaso, a gente estudou por 5 semanas. Gente. E ninguém percebeu isso. Eu percebi isso ontem, quando eu estava vendo o calendário e colocando os vídeos. Sim, outro aviso que os vídeos de todas as reuniões, pelo menos nessa fase que a gente está online, né, desde o começo do isolamento social, estão todos no YouTube. Eu cumpri e resgatei os meus débitos com vocês. Estão todos lá no nosso canal, disponíveis para quem quiser ver as reuniões anteriores. Vamos lá então, vou colocar aqui o vídeo e a música. Lembra de parar a gravação. É verdade. Aqui então me despeço para quem estiver assistindo essa gravação depois, que eu vou interromper essa gravação.